Olá, boa tarde a todos. Hoje o tema é super atual, super importante para todo mundo. A gente vai tratar da pandemia e dos seus impactos, né? Focando na saúde mental. Eu acho que interessa para todo mundo e vai ser muito interessante. A gente vai aqui contar com a participação hoje do médico psiquiatra Dr. Rafael de Souza. Eu já vou aqui, ele já solicitou em alguns segundos, enquanto ele não entra. Ele é médico psiquiatra pela USP, doutor pela USP, pós-doutor nos Estados Unidos e tem 30 artigos científicos internacionais. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar aqui de novo, viu? O prazer é Obrigado meu. pelo convite. Imagina, eu Obrigado vou pelo até convite. fixar aqui o tema Tá, e vou até colocar aqui puxa para isso as aqui pra mim. pessoas deixarem as perguntas. Tá joia. É uma pena que não dá para fazer isso programado, tem que fazer quando começa a live, mas tudo bem, já foi. Sim, Olha, sim. Sim, sim. eu, sabe que eu gostaria de perguntar para você? Uhum. Antes de mais nada, agradecer, né? Eu acho que essa já é a nossa terceira live juntos. Sim. Todo mundo gostou da nossa conversa das outras vezes. E começar perguntando o que você vê de semelhança da pandemia atual com as outras pandemias que o mundo já passou, né? Olha, Rodrigo, isso é bem interessante, né? Nós passamos pela gripe espanhola, né? Mais ou menos no começo do século passado. O mundo também passou pela peste negra, né? Que pegou bastante a Europa, mas também tem relatos já na Roma antiga, né? De pestes. É, e a tal da peste negra, por exemplo, é muito interessante que ela até hoje existe na Mongólia, né? Onde ela é endêmica, né? Então, lá de vez em quando surgem uns surtos e a mortalidade é maior do que o coronavírus, né? Coisa de 10%. Então a gente tem diversos, e a coisa da peste no mundo sempre foi um grande problema. A guerra e a peste como dois elementos que vêm e desorganizam a sociedade, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Desorganizam todo o dia a dia, bagunçam, geram esse sentimento de incerteza que está muito associada à exacerbação de ansiedade, depressão, essa coisa da incerteza. Então você vê no livro, por exemplo, A Peste, que conta de uma epidemia, né, na cidade de Oran, né, no norte da África. Então já conta esse sentimento de incerteza, já tem essa coisa da imprensa colocar e culpando o governo. Né? De certa forma, a gente tem uma questão aqui que o governo negligenciou, atuou demais. Isso tudo já está presente nas outras pandemias, esse movimento natural, essa coisa das pessoas, a própria discussão, né? Será que nós vamos alarmar a população? Não, não devemos alarmar. As autoridades discutindo isso e a demora para se decretar o estado de peste, entre aspas, né? Isso tudo que vem de relatos históricos realmente de uma epidemia de peste bubônica que aconteceu no norte da África. Isso aí ficou, pelo Albert Camus, ficou muito bem retratado. Então, é uma coisa que já... Então, todo esse movimento de incertezas, dificuldades, o isolamento, isso tudo de alguma forma já aparecia, já apareceu em outros episódios, né? Fechar as cidades. Então, isso tudo são coisas já conhecidas, mas um pouco que a gente, como se a gente tivesse acostumado com a paz e com um estado mais de controle agora, né, de doenças e tal, a gente se sente um pouco mais seguro, mas de repente voltou à cena, né? Voltou à cena toda essa questão. É, é interessante o que você colocou aqui, né? Não é a primeira vez que isso acontece, esse movimento junto com as mídias, questão de alarmar ou não. É interessante, né? Muita gente não sabe, acha que é a primeira vez que aconteceu no mundo. Sim, exatamente, né? E tem uns dados muito alarmantes, né? Você vê que a gravidade, né, a mortalidade, né, de outras, né, da tal da peste bubônica que foi muito falada, né, era de 10 a 50%. São dados interessantes. E é interessante também você ver
na gripe espanhola, que a gente tem mais relatos, tinha alguns tratamentos, por exemplo, falar, se está faltando oxigênio para a pessoa, não está respirando bem, vamos injetar água oxigenada intravenosa para as pessoas melhorarem. Então, tratamentos mirabolantes e alguns descritos em revistas científicas, né? Então, essa coisa da incerteza e da tentativa de tratamentos mirabolantes e a discussão se o tratamento funciona ou não, isso tudo faz parte desse movimento aí da doença nova que nós não sabemos, né? E a gente naturalmente tende a achar, né? Bom, quem que é o culpado desse problema todo? Mas na verdade é uma situação limite. Então cada um vai se movendo meio caoticamente, é difícil de se centrar, né, e tomar boas atitudes nesse momento, né? Então é complexo, a coisa da pandemia, né, é complexa como fenômeno social, né? Perfeito. Eu acho que o que você colocou de achar um culpado, eu acho que por muitos meses foi tentando se colocar um culpado e agora parece que está passando essa fase. Mas é, o, o- é, o que que a nossa pandemia se diferencia das outras, assim? Eu acho que nós temos, felizmente, né, a gente pega aí como, a gente estava falando da tal da peste bubônica, né, era o rato era infectado o rato tinha uma pulga, que essa pulga guardava em si uma bactéria, e essa bactéria que causava a peste bubônica, né. Isso aí era a mortalidade altíssima, né, chegava até 50% das pessoas. A gente tem hoje o coronavírus, a mortalidade talvez 3%, né, os números um pouco variam, mas tem uma mortalidade muito menor. A gripe espanhola também, eu não me recordo de cabeça o número, mas também mortalidade muito alta, né, em torno de 10%, se não me engano. Então, agora a gente tem, né, na medicina, né, por exemplo, a coisa de um respirador, ventilador mecânico, né, isso aí é uma coisa que a gente tem assim, há 60, 70 anos, né? Então, isso daí é uma coisa que aumentou mortalidade, diminuiu mortalidade e muito mais, né? Então a gente tem uma série de avanços da medicina que eram impensáveis, né? A gente pensar que antibiótico não existia até surgir a penicilina com Fleming, acredito que década de 20 do século passado. Então a gente tem uma série de aparatos, o corticoide, a gente tem uma série de formas de cuidar, mas também, por outro lado, a nossa população não está mais acostumada a um jovem morrer com 25 anos de um problema qualquer, né? Como, por exemplo, seria uma apendicite, né? A cirurgia de apendicectomia, ela surge lá para o fim do século XVIII e fica popular mesmo lá para o fim do século XIX, lá 1800 e alguma coisa, começa a descrição mais certa, né? Então, a pessoa morria de apendicite tranquilamente, né? E por muitos séculos. Então, agora a gente existe um novo, vou usar esse termo do bem, né? Um novo normal. Nós vivemos um novo normal em comparação com esses séculos passados. Então, também o risco à saúde é muito mais sentido, né? Apesar da mortalidade ser muito, muito mais baixa. A gente tem um avanço grande da medicina, um avanço grande de técnicas que podem, que felizmente nos salvam muitas pessoas aí em UTIs e etc. Olha, muito interessante. E eu não tinha a menor ideia que os antibióticos eram tão recentes assim pra gente, né? Muito, muito, muito. Porque fizeram um experimento no fungo, que é um fungo, né? O antibiótico é um fungo. Então, o fungo compete com as bactérias, né? A tal da penicilina, o penicillium, né? Então, se descobriu que aquele antibiótico ele inibia aquele fungo inibia as bactérias. Então, a partir daí que isso começou, nós vamos injetar esse fungo nas pessoas e assim a gente trata aí algumas bactérias. Muito interessante na gripe espanhola, que hoje a gente já sabe que é um vírus, já se tem muita caracterização, mas na gripe espanhola se acreditava que era uma bactéria. Então, porque a pessoa pegava a gripe espanhola, pegava uma influenza, e em cima daquela infecção viral, ela fazia uma pneumonia bacteriana. Então, normalmente, ia para o laboratório, o pessoal fazia os cortes no pulmão e falava, nossa, tem uma bactéria aqui. E os laboratórios que não encontravam a bactéria eram tidos como laboratórios ruins.
Então, olha que interessante. Então, se acreditou por muitos anos que a gripe espanhola tivesse sido causada por uma bactéria. Então, a influenza era considerado, era uma bactéria, né? A bactéria influenza, que está fazendo essa gripe toda. E depois de muito tempo, isso lá para 1930, que foi se descobrir que era um vírus que estava causando a tal da gripe espanhola. Então, o estado de confusão, na verdade, é menor na nossa época do que a gente não se acostuma com isso, né? Com essa insegurança toda já, devido a gente tem um aparato aí de saúde muito superior ao que existia antes, né? Basicamente, 2 séculos atrás, basicamente, a saúde e as intervenções eficazes basicamente inexistiam. Se comparado com hoje, né? 1 século, 2 séculos atrás, as intervenções basicamente não existiam, né? Olha, é tudo muito novo, né? E eu acho que a pergunta aqui que todo mundo quer saber, né? Como que é o impacto da pandemia no psicológico das pessoas, assim? Isso aí pegou bastante, né? A coisa da incerteza, ela faz a incerteza e a gente se põe em xeque porque a gente vive o dia a dia como se não fosse morrer, né? A gente não tem isso em perspectiva, né? Alguns pensadores dizem que, especialmente na nossa época, a gente está fora da cogitação, a gente tem muito entretenimento. Então, no momento que tua vida está em xeque, você está em xeque. Então você para e pensa, poxa, então tem uma expressão interessante na pessoa. Eu não. Antes a pessoa vivia um gerúndio, né? Eu vou fazendo as coisas, eu vou trabalhando, vou ganhando dinheiro. A pessoa fala assim, não, eu trabalho nesse lugar. A pessoa começa a refletir. O que eu faço da minha vida? Então, o momento de que as pessoas se põem em xeque, né? Como todos os momentos de estresse, estresse grande, as pessoas se põem em xeque e se perguntam: será que o que eu estou fazendo da minha vida realmente faz sentido? Vale a pena? Será que essas relações que eu tenho, será que esse estilo de vida que eu levo realmente vale a pena, né? Esse desgaste, por exemplo, que eu tenho pelo trabalho, será que essas relações eu deveria estar assim, não deveria cuidar melhor das minhas relações? Então, é toda uma coisa de se colocar em xeque, né? Porque a sua existência está em xeque, então você fala, bom, o que eu faço, né? Da minha existência, o que eu faço do meu dia a dia? E isso, né, também com a questão da solidão, que eu acho que é uma coisa que tem a ver especialmente com a pandemia agora, né? A história do nosso país é uma história, acho, de grande parte do mundo, né? Você tem uma estrutura social, né? Isso fala no Raízes do Brasil, no Casa Grande Senzala, você tem uma estrutura social muito voltada para a família, até mais do que em países europeus. Então você tem uma espécie de um patriarca, um cara que manda, e a família toda parece envolta, que é uma espécie de ao senhor de engenho, essa estrutura, né? E a estrutura do vô, vó, tio, tia, todo mundo junto ali. E isso daí, com o passar do tempo, está cada vez mais atomizado, até que cada um, as pessoas vão trabalhar e estão próximas do trabalho e a família tem outro lugar. E nesse contexto, quando você não vive com as pessoas, a solidão pega mais forte. Você antes, a pessoa vivia perto do vô, da avó, não sei quem, numa estrutura mais rural. Hoje em dia, na estrutura urbana, né, especialmente na que a gente vive, as pessoas estão mais isoladas. Isso eu vejo como um fator mais um fator estressor, assim, né? Que põe, digo, a coisa da solidão, que é um tema, o isolamento social, né? E como a gente vê a solidão. A solidão, né, como objeto de estudo, ela não é só uma coisa objetiva, né, que seria o isolamento social, ter um contato com poucas pessoas, mas também a sensação de estar sozinho, que tem a ver com diversas coisas pessoais da própria pessoa, né, da própria pessoa, intrínsecas, do jeito como ela vive, mas também, quer dizer, a qualidade das relações. Será que porque tem aquele meme brincando, né? A pessoa, se você se sente sozinho, vá ao metrô com a estação cheia, né? Quer dizer, a solidão não é só o isolamento social, mas o isolamento social de pessoas
que são significativas para nós, né? Então, esse é um assunto que é mais complexo ainda, né? É, é, exatamente. É, e uma diferença dessa pandemia para as outras também é que a gente tem a oportunidade de estar com as outras virtualmente também, né? As redes sociais. Essa é nossa vantagem, né? Isso é o que a gente tem aí que a gente pode estar interagindo, né? Tenho uma paciente que eu sugeri, não, que interagisse mais, e jogos, né? A pessoa, não, eu estou pelo telefone aqui com os amigos jogando, né? Então, quer dizer, que foi uma coisa também que integrou naquele isolamento dela, pacientes também que têm reuniões online, isso aí é uma das coisas que tem ajudado. Até alguns pacientes eu tenho visto em situações mais limite, né? Que eu chego e converso. Em medicina a gente pesa as coisas. Então, né? Quer dizer, a gente fala muito de risco-benefício. Então, eu vou te dar esse remédio aqui, né? Por exemplo, Rodrigo, vou te dar esse remédio, ele vai te melhorar nisso, mas ele tem um risco para o seu rim, por exemplo, né? Isso acontece muito com antibiótico e tal. Mas eu sei que ele mata uma bactéria que é muito perigosa para você, apesar de ele ter um risco para o seu rim. Então, como a bactéria é muito perigosa, compensa esse remédio. Então, para alguns pacientes eu falo, olha, compensa o remédio você sair do isolamento. Que pacientes que eu falo isso? A pessoa que começa a pensar em tirar a própria vida. Eu falo, olha, você está com um risco grande de vida. Para você vale a pena você quebrar esse isolamento social. E vale bastante a pena. Outras pessoas que começam ficam deprimidas, que não estão conseguindo, mal conseguem trabalhar, falou, chegou num nível e que, dependendo da idade, naturalmente, mas as pessoas mais jovens, alguns, né, especialmente em cidades como que já tem um arrefecimento da curva, eu oriento que tenha mais contatos sociais, né, que vá visitar familiares. Então, em situações limites, também eu coloco isso para o paciente. Eu converso, olho no olho do paciente, vejo, olha, qual a tua situação, olha só, olha como está, né, nós já temos. Então, acho que para alguns casos, e para todos, né, eu costumo falar, né, sair de casa não para aglomeração, mas sair ao ar livre. Isso é uma coisa que alivia, a pessoa se sente muito melhor, né? Sai daquela coisa da mesmice, de ficar dentro de casa. Então, sair ao ar livre, porque o contágio ao ar livre é extremamente baixo. Então, o contágio, né, até onde se sabe, é muito por gotículas, né? E isso ao ar livre é extremamente pequeno, né? O contágio depende da quantidade de vírus a que a gente é exposto, né? Então, ao ar livre as pessoas estão melhores, né? Então, por aí que eu vejo aí um pouco da coisa, né? Do isolamento social. E lógico, né? Videoconferência, muito melhor do que fazer ligações por áudio, né? Ou por mensagens, né? Que mensagens, tudo que a gente conseguir mimetizar melhor a relação face a face, esse tipo de... Quanto mais a gente conseguir imitar isso aí, melhor a gente está preparado aí para... melhor a gente está protegido do isolamento social aí, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante as pessoas saírem na rua agora no mês de setembro amarelo, né? De mês de prevenção ao suicídio, né? E não só isso, né? Que nem você citou, a pessoa que está prestes a ficar com depressão, ansiedade, o que adianta ficar fechado em casa e começar a ter doença mental, né? Exatamente, a gente tem que evitar todas as doenças, não só a Covid, né? Sim. Então, exatamente, isso tem que ser pesado, né? As pessoas, às vezes, porque eu acredito que existe uma negligência por parte de alguns setores da sociedade, as pessoas estão negligentes, né? Então não estão se cuidando, né? Então, para usar máscara, é para evitar os contatos desnecessários, é para evitar aglomerações, mas se chega a um extremo, eu tenho muitos pacientes contando, olha, eu não saio de casa praticamente, tal, a pessoa está deprimida, a pessoa
ansiosa, está dormindo mal à noite. E felizmente a gente está no momento que tem que manter essas cautelas, né? Manter essas cautelas, mas as pessoas, grande parte das pessoas tem que se relacionar, porque elas estão na situação limite já começa a ficar na situação limite, começa a dormir mal, tem muita gente nessa situação agora, talvez alguns que estejam até ouvindo a gente. É verdade, com certeza. É, principalmente se a pessoa ficar na televisão 24 horas por dia vendo notícia, daí ela fica trancada mesmo. E Pois é, isso aí aconteceu e ainda acontece, né? As é, pessoas estão. Porque realmente a missão da TV é realmente alertar, né? A TV tem um papel instrutivo, né? Eu acho que até é uma parte de responsabilidade da imprensa trazer para nós nessa realidade. E as pessoas realmente foram cautelosas aqui, né? Aqui no Brasil, em alguns lugares, eu acredito que isso varia muito de bairro para bairro. Em São Paulo, eu já vejo isso. Então, de cidade para cidade, quanto mais, estado para estado, é um país muito grande para eu generalizar. Mas eu vejo muitas pessoas, assim, as pessoas mais esclarecidas tomando muito cuidado, mas por outro lado eu vejo as pessoas mais esclarecidas também sofrendo muito de sintomas de ansiedade, depressão, e às vezes fechado em casa e de forma excessiva, porque está ao ar livre, né? Quando estava lá, quando era ministro Mandetta ainda, lhe perguntaram sobre isso, né? E como aqui as pessoas falam, olha, a pessoa não está, a quarentena não está impedindo a pessoa de sair para casa, dar um passeio, fazer uma caminhada, não impede, não é isso que nós estamos pedindo. Então, já naquela época, antes de tudo, de tantas reviravoltas que teve, já se falava nas pessoas saírem de casa, tomar um ar, dar uma andada, estarem protegidas, mas andarem um pouco, fazerem um pouco de exercício físico, isso aí é muito salutar, ajuda muito, né? E agora eu acrescento que as pessoas, isso aí que é uma opinião bem pessoal minha, né? Mas na minha experiência clínica, tenho pacientes que estão com situações, estão começando a se colocar em situação limite, que é muito pior do que o risco atual, pelo menos na capital de São Paulo. é, De contrair o coronavírus, se a pessoa não é idosa, tal, não tem uma condição grave de doença. Né? perfeito, doutor Rafael. É, eu até ia te perguntar aqui, o que se sabe do impacto da pandemia nas pessoas e os números? Poxa vida, então, a gente ainda não tem muita coisa aqui no Brasil, viu, Rodrigo? Mas nos Estados Unidos, o CDC, né, o Center for Control of Diseases, nos Estados Unidos, já tem alguns números um pouco alarmantes, né, quanto à saúde mental, né? Então, por exemplo, 10% da população pensou seriamente em suicídio nos últimos 30 dias. Então, no último mês, essa foi uma pesquisa que eles rodaram em junho, no último mês, 10%, um em cada 10 americanos pensaram. E se você pega a fatia dos jovens de 18 a 25 anos, esse número aumenta para 25%, ou seja, um em cada 4 jovens pensou seriamente em se matar no último mês. Então, existem algumas previsões bastante alarmantes, assim, né, sempre assim como nós tivemos várias previsões, números de pessoas que podem morrer com coronavírus em diferentes cenários, também existe uma tentativa de gerar esses números, né? E algumas pessoas falam 4, 6 mil suicídios que podem acontecer nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, né? O número, bom, a gente tem muito claro esse número, né? No Brasil morrem umas 50 mil pessoas por homicídio, 10 mil por suicídio. Nos Estados Unidos, 10 mil por suicídio por ano. Nos Estados Unidos são 30 mil por suicídio por ano, mais ou menos. Então, ia acrescentar em torno de 5 mil pessoas. Quer dizer, um aumento muito grande em suicídio, né? As pessoas que estão sofrendo. E a orientação, até agora, né, tem sido, vamos falar muito sobre saúde mental, vamos fazer uma agenda muito positiva, vamos fazer uma agenda muito de chegar nas pessoas, de ensinar as pessoas a cuidar da saúde mental, ensinar a cuidar da ansiedade, da depressão, ensinar as pessoas a estarem bem nesse momento. Às vezes, quando a gente fala muito de suicídio, pode acabar ficando uma nuvem negativa, né? E a gente vai falar muito da solução, e sabendo, mas é interessante, os formadores de opinião, como você, né?
que vem se consolidando dessa forma, os formadores de opinião estarem atentos para que isso é uma realidade mesmo. Isso é uma realidade e um pouco alarmante, sim. Alarmante, sim, não é um exagero. E deixa eu ver o que mais que a gente tem. Bom, a gente tem também um número grande de pessoas nos Estados Unidos, reportando 1/3 da população, não em cada 3, dizendo que que teve ansiedade ou sentiu deprimido nos últimos 30 dias. Então, a gente tem um aumento geral de sintomas e também isso é extremamente e alguns sintomas extremamente graves, né, como ideação suicida aí. Então a gente tem que ficar muito atento. Exatamente. Até tem aqui o comentário da Maria de Lourdes. O meu esposo surtou. Ela disse assim: quando precisamos seguir o protocolo da epidemia durante o isolamento social, né? E acho que muita gente está sofrendo com esse isolamento que nem a gente falou. E até queria emendar numa pergunta: como fazer para lidar bem com a pandemia? Olha, uma coisa você já falou, né? As notícias, né? A gente tem que tomar cuidado com as notícias. O jornal, ele tem essa missão de trazer o perigo para nós, de trazer a consciência do perigo. Então, se a gente assiste um jornal, já deu, porque os jornais se repetem. Até pela natureza da coisa, os jornais se repetem. E se repetem ao longo dos dias, né? Eu tinha uma paciente com a qual eu brincava, que eu falava, olha, já vou te dizer qual é o resumo da semana. O presidente briga com os governadores e mais mortes, e mais mortes, e mais mortes, e incerteza. E não se sabe se funciona ou não o tratamento. Então, basicamente isso. Então, esse vai ser o resumo da semana. E a vacina parece que funciona, não se sabe exatamente a segurança, mas algumas pessoas dizem que é segura. Então, esse vai ser o resumo. E provavelmente, ano que vem, nós estamos aí muito melhores já do que estamos agora no nosso ano. Então, eu acho que é uma coisa. Outra coisa, sair de casa, né? Acho que para todos, sair de casa, tá ao ar livre, isso aqui é para todo mundo. Para quem tiver muito mal, surtado, em situação limite, primeiro, eu acho que tem que ver gente mesmo. Isso é caso a caso, é difícil de dizer se isso vale para quem que vale, mas pessoas que estão com sintomas graves, elas têm que ter contato pessoal. E agora, eu acho que uma coisa importante, né, Rodrigo, a gente lembrar que pessoas em situações limite tem como que a pessoa, olha, eu acho que eu estou precisando de ajuda. Como é que é essa ajuda? Então, é saber, bom, tem desde o CVV, né? CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, o CVV, por exemplo, para ligações, né? Atende pessoas aí em situações limite. Então, esse é um dos lugares. Agora, poxa vida, não sei lá, não quero ligar para o CVV, olha, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, no limite, procurar um pronto-socorro médico que vai dar atenção. Pô, eu estou pensando em tirar minha própria vida. Você pode procurar um pronto-socorro médico. Então, eu acho que para as pessoas que estão nesse grau aí, né, já chegam em situações mais limite, talvez, poxa, hoje eu estou pensando em tirar minha própria vida. Vai procurar um pronto-socorro, vai procurar um atendimento médico, vai procurar o Centro de Valorização à Vida. Agora, vamos pegar outras circunstâncias aí, né? Pessoa também com abuso de álcool ou abuso de droga, porque nessa pandemia a pessoa fica fechada em casa, né? Então, já dizia um conhecido meu, o fumo não parou, mesmo na pandemia, ele falava isso, né? Retratando, né, o problema, né, do uso de álcool e drogas, que também explodiu na pandemia, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, no geral. Então, pessoas que se notam com dificuldade de restringir, também vão se beneficiar de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico, né? Que não é mais, para algumas pessoas ainda tem isso em mente, né? Que o psiquiatra é um médico de pessoas loucas, né? Que tem quebra com a realidade, por assim dizer, né? O psiquiatra, 95% das vezes, vê pessoas com ansiedade, depressão, problema de beber em excesso, uso de drogas. Então, o psiquiatra se tornou esse profissional. Então, procurar ajuda, né, se está precisando, estar fora de casa, fazer exercício físico,
E eu acho que uma outra coisa que cabe também é uma disciplina para o home office, né? As pessoas que estão trabalhando em casa, realmente o trabalho em casa tem vários desafios, mas eu acho que é se esmerar. O trabalho em casa deve ser feito com a pessoa tem que ter um horário para acordar, tem que ter tem que estar vestida adequadamente de pijama. A gente não tem, psicologicamente, a gente não veste a fantasia do trabalhador. Então o hábito faz o monge, tem que procurar a pessoa tá vestida como fosse trabalhar mesmo. Isso vai ajudar. Acordar no horário, ter uma rotina. Tinha uma coach que fez uma live comigo, eu gostei muito da dica que ela deu. Se você está um pouco perdido, você pega uma folha, divide em dois e põe que eu faço de manhã e que eu faço à tarde e à noite. Separa suas atividades, já organiza um pouco o seu dia a dia, né? Então, eu acho que são várias coisas. Tem uma parte da população aí, eu acredito que 20%, 30% não esteja trabalhando ainda, né? Então, rotina é tudo, como diria aqui Almeida, Cida Almeida, né? Exatamente. Então, acho que isso daí são algumas coisas aí, né? Sair ao ar livre, ver gente também eu tô vendo que para muitas pessoas é o caso. É, exatamente. Eu gostei do comentário aqui, rotina é tudo, né? E o que você falou, tem que cuidar da hora do sono, porque eu acho que tem a maioria das pessoas estão com sono desregulado agora na quarentena, né? Bastante, Rodrigo. Isso daí, né? Preparar a cena, né? Do acordar e do dormir, né? Então, como que o nosso cérebro funciona, né? Se 11 da noite você está agitado, vendo um monte de coisa, vendo vídeos do YouTube, se você está hiperconectado, a tendência, vendo série, o teu cérebro vai falar, meu, então no momento de trabalhar aqui, a gente não está no momento de dormir. Então, ao fim do dia, uma hora antes de dormir, já apaga as luzes, acender abajures, né? A pessoa procurar tá com menos luz possível, procurar não tomar bebidas que estimulem, né? Não tomar café, não tomar cafeína, evitar chocolate nesse horário. Esse é o momento, o fim do dia, né? Evitar exercício físico extenuante. Não pode fazer um pouco de exercício físico, sim, mas não extenuante no começo do dia, né? Então, isso já vai marcando o momento. Desligar os eletrônicos, né? Então, uma hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, desliga os eletrônicos. Não o álcool, por mais que pareça que ajuda a dormir, ele joga contra, porque o álcool ele tem uma meia-vida curta, se você for pensar, né? A pessoa fica um pouco relaxada, isso passa, só que isso no sono dá muitas vezes um rebote. Então a pessoa começa a dormir bem, acorda no meio da noite. O álcool ele bagunça um pouco o ciclo, não é legal. Por outro lado, na hora de acordar mesmo, acordar para valer. É energia, vamos abrir a janela, já levanta de vez, não ficar deixando o dia começar num gerúndio, ir começando, acordando. Acordou, abre a janela, toma um banho, toma um café, toma alguma coisa já que anime. Vamos começar o dia começando mesmo. Isso é muito, dá mais energia. Tudo bem que requer um esforço nosso, mas isso dá mais energia e vai marcando, né? Os ritmos, né? Evitar refeição pesada à noite, comer um pouco de dia, mesmo se você não gosta muito, para dar uma acordada, para o corpo sentir que tem energia ali. Eu acho perfeito as coisas que você falou, porque tem muita gente que relata assim, eu tenho dificuldade para dormir, mas a pessoa seguiu tudo o que você falou aqui, seguiu essa higiene do sono, fez as coisas direitinho de dia, foi desacelerando de noite, muitas vezes não, né? Exatamente, porque os problemas de insônia, né? Quando a insônia é insônia mesmo, a cura da insônia é em grande parte essa coisa de higiene do sono. Em outra parte, né, alguns casos tem depressão, tem ansiedade, aí já tem outros componentes aí, mas quando não tem é bem isso aí que você falou, Rodrigo, é focar na higiene do sono, né? É por aí que a coisa vai, é por aí que a coisa fica bem, né? Exatamente. E até se você pegar um bebê, né? A primeira referência que um bebê tem é do claro e do escuro, né? Então é uma coisa que a gente aprende desde bebê, esse negócio
de ter hora para dormir, ter hora para acordar. E Exatamente, isso é bem interessante, isso é um assunto, né, extenso, assim, né, a parte dessa literatura. Tem algumas pessoas, Rodrigo, que a gente chama, em inglês, eles chamam de os night owls, né, as corujas noturnas, né? São as pessoas que têm uma tendência a dormir mais tarde. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade de um esforço maior com essas coisas aí. Então, abajur e não sei o quê, que é o meu caso. Então, eu tenho uma tendência a ser mais noturno mesmo, notívago. Então, são as pessoas que normalmente, quando a pessoa está de férias, ela gosta de acordar mais tarde. Ela gosta de dormir mais tarde, gosta de acordar mais tarde. E tem já as pessoas mais diurnas, né? Que elas gostam de acordar cedo. Então, você deixa a pessoa de férias, a pessoa vai continuar acordando cedinho. Vai querer acordar 6, 7 da manhã, para já aproveitar o dia, bate umas 9, 10 da noite, já o sono já começa a rondar a pessoa. Então são pessoas que o ritmo é mais, como fala, mais segue o horário do comércio, segue o horário comercial. Então são pessoas que têm mais facilidade. Existe uma tendência natural. E essas pessoas que têm uma tendência natural para acordar mais cedo, normalmente gostam de comer bem o café da manhã, e já os notívagos, né, o pessoal, os corujões aí, né, que eu me incluo, tem mais dificuldade de comer de manhã. Ele fala assim, putz, eu não tenho muita fome de manhã, mas agora, depois eu tenho, depois eu me ativo, mas de manhã eu não consigo comer muito, tem que se esforçar um pouco, tomar alguma bebida que ative, né? Procurar fazer exercício físico de dia ajuda, isso tudo, abrir a janela, tira aquele cheiro do quarto fechado, parece que renova, a pessoa, pum, teu cérebro entende, você não está mais no setting de ficar dormindo, né? Outras coisas aí, deixa eu ver, de higiene de saúde para a gente lembrar, né? A cama é para relação sexual e para a pessoa dormir, né? Não é legal ficar deitado, assistindo TV, deitado, assistindo aquilo. O nosso cérebro tem que ser treinado, né? Você fica lá vendo uma tela, deitado na cama, na hora que você apaga a luz, teu cérebro tá, bom, cadê a tela? Você fica fechado fica deitado ali, sei lá, fazendo o que for, lendo um livro, teu cérebro vai acostumar, bom, essa posição aqui é a posição de ficar lendo um livro, de estar entretido. Então procurar, talvez, sentar e ler um pouquinho, né? E na hora que aparece o sono, corre para a cama. Uma dica, né, para as pessoas que ficam um pouco insones também, outra dica é procurar coisas monótonas. Então a pessoa arruma uma gaveta, dá uma arrumada em coisas da casa que são um pouco desagradáveis, né? Essas coisas um pouco monótonas, vai botando a rotina em ordem, põe o horário de amanhã, escreve na agenda, se organiza. Isso tudo vai dizendo para nós, olha, agora é hora de dormir. Acabaram as coisas interessantes do dia, agora tem mais uns esforços aqui. Então, isso aí são dicas pequenas que vão ajudando a gente no nosso dia a dia, né? Forjar a rotina, como disse a Cida lá, a rotina é tudo. é exatamente perfeito, doutor Rafael, as suas colocações. E eu queria até perguntar dos profissionais da saúde, né? É, porque muito se fala da população e dos profissionais da saúde com relação a risco de saúde mental, né? Então, os profissionais de saúde, então, os estudos estão mostrando aí, Rodrigo, que eles são mais afetados. Inclusive os trabalhadores essenciais, né? Eles põem nesse bolo aí os trabalhadores essenciais, né? Eles são grande parte da sociedade, porque eles são os que ficaram trabalhando mesmo desde o início, na hora que tudo parou, eles continuaram. Então, lixeiros, pessoas ligadas à saúde, setores diversos, mas eles formam talvez 30% da população economicamente ativa, né? É um número bastante grande aqui no país, né? Então, essas pessoas ficavam eram submetidas a mais estresse. Nos profissionais de saúde, eu vi muito isso, o convívio com o Covid, então, aquela enxurrada de notícias negativas, e tem que atender um paciente com Covid. Então, extremamente estressante, né? Alguns profissionais de saúde desenvolveram um transtorno de estresse pós-traumático, né? Se colocaram em situações talvez traumatizantes. Então, isso, alguns que pegaram Covid, né? A coisa do Covid
é extremo para a pessoa que já está num momento psicológico difícil, né? Com medo de chegar em casa, levar a doença para os seus filhos, para o seu marido, para, sei lá, para os seus pais. Então, eu vi isso bastante, a luta desses profissionais. Então, alguns esgotados, alguns com ansiedade, alguns deprimidos, alguns bastante abalados. Então, os trabalhadores essenciais já se tem notícia de que eles foram mais afetados. Aí que todos esses sintomas, né? E faço um alerta, né, para as pessoas que já estão Rafael, mas e quando que eu sei que eu estou numa situação mais limite? Você falou tantas coisas aí. Bom, acho que algumas coisas. O seu sono, se o seu sono tá bastante perturbado e você já fez as coisas de higiene de sono, teu sono continua mal, esse é um sinal de que você pode estar precisando mesmo de ajuda profissional. Sim. Outro sinal, você, né, Rodrigo? A pessoa está pensando em tirar a própria vida, você está precisando procurar uma ajuda de saúde mental, um psicólogo, um pronto-socorro médico, centro de valorização da vida. Pessoas que têm sintomas físicos de ansiedade, isso vem acontecendo, né? A pessoa tem o coração dispara, uma sensação de falta de ar, não é Covid. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 dias. A pessoa teve tremor nas mãos, teve uma crise, dá a impressão de que vai morrer, tem sintomas mais sérios, né? Isso são crises de ansiedade, né? A pessoa está tendo, pode chegar até ter uma crise de pânico, né? Os sintomas de ansiedade, a boca seca, o coração palpita, uma sensação de nó na garganta. Se isso vem acontecendo com alguma frequência, você precisa fazer uma avaliação médica, uma avaliação com um psicólogo, né? Esse tipo de coisa. Pessoas que estão deprimidas, não estão conseguindo trabalhar direito. Pô, isso veio acontecendo, não foi um dia ou dois, não foi uma semana. Isso vem acontecendo há um tempo já, está se sentindo muito desanimada, rendendo pouco no trabalho. Você precisa de uma avaliação. Então, esses são sinais aí para lembrar as pessoas, vocês precisam de uma avaliação. São sinais aí dando essa dica. Perfeito, doutor Rafael. E até gostaria de te perguntar, por exemplo, quem já sofria com depressão, ansiedade ou pânico antes da quarentena, aí começou a pandemia e a quarentena. Como que fica a cabeça dessas pessoas? Se fica estável, piora, deve procurar ajuda novamente? Pois é, Rodrigo. Então, eu tenho a impressão, né, eu comento com as pessoas que com a pandemia todo mundo desceu um degrau. Então, tem exceções, tem pessoas que até melhoraram, mas são exceções. Mas o geral, todo mundo desceu um degrau. Então, quem estava com a saúde mental ótima, ficou ok. Quem estava com a saúde ok, ficou mais ou menos. Quem estava mais ou menos, ficou meio ruim. Quem estava meio ruim, ficou ruim. E quem estava ruim, ficou bem ruim. Então, é mais ou menos esse é o cenário que nós temos visto aí, nós psiquiatras temos visto isso daí, né? Em hospital, eu trabalho num hospital que não é psiquiátrico, por exemplo, eu trabalho no hospital aqui em São Paulo, então a gente observou um aumento de pedidos de interconsulta. Então as pessoas chamaram, doutor Rafael, vem cá ver esse paciente, porque ele está mal, porque isso, porque aquilo, e as circunstâncias realmente mudaram. Então, o que eu tenho visto, essas pessoas que tinham ansiedade estão mais ansiosas. Por que aconteceu? Muito do isolamento social, né? Algumas da circunstância adversa financeira, né? Isso também tenho visto, né? Pessoas desempregadas, que estão um pouco desesperadas, ou isso estão abaladas, estão em xeque, né? Mas eu tenho notado as pessoas deprimidas um pouco, aí as pessoas deprimidas, aí a pessoa perdeu aquele suporte, talvez emocional, que tivesse dos amigos. Então a pessoa ia para o trabalho, a pessoa ia para a escola, a pessoa ia para a universidade, e tinha uma rede social enorme, agradável, que a ajudava. A pessoa volta para casa e fica sozinha. Então, eu tenho percebido que, em geral, o pessoal desceu um degrau, todo mundo desceu um degrau, está sendo difícil para grande parte das pessoas. Aí, sobre a tua pergunta, elas devem voltar a procurar apoio? Certamente, Rodrigo, certamente. Às vezes a pessoa fala, olha, não, isso não tem solução, mas a grande parte das vezes um bom profissional faz uma diferença ali, mesmo
tendo seus problemas, sendo seus problemas, sei lá, poxa, de dinheiro e não sei o quê. O ser humano ele foi feito para ser ajudado. E é muito, muito salutar, muito bom a gente reconhecer isso, ter essa humildade, falar, olha, eu preciso de ajuda, a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Olha, perfeito. Ó, aqui, comentário da Serra Geralda, é verdade, SNG, J, aqui verdade também. Ó, um comentário importante aqui da Maria Alice. Sofro depressão, ansiedade, pânico, tudo que eu já passei também, ainda tenho. Aí ela diz, tomo medicamentos, piorou um pouco com a pandemia. Piorou, né? Piorou, querida, mas eu tenho uma mensagem de esperança, vai melhorar. Nós estamos... eu vi algumas previsões da pandemia, por exemplo, do Bill Gates, que é uma pessoa que pensa o mundo já. Ele previu a pandemia. Se alguém conhece esse vídeo, ele já 4 anos atrás falava que o grande risco do mundo era a pandemia. Então, querida, nós vamos melhorar. Essa circunstância é transitória. Procure apoio do seu médico. Procure estar dormindo bem, procure estar saudável. Veja com o seu médico, pense bem se não é o caso de você ter mais contatos sociais, essas pessoas com que você gosta, que você se afastou. Em situações limite, a gente pesando essas coisas, né? O risco do coronavírus existe, mas também o risco para a saúde mental ele não é pequeno. Agora, a grande previsão é que a onda que vai passar por aí é da saúde mental, né? Então, a gente quer que a maior parte das pessoas esteja bem. Saúde mental também é saúde, né? Lógico. Também é saúde. É importante tomar cuidado com a pandemia, mas tem que cuidar muito da saúde mental. A Maria Alice até complementou aqui, por causa disso estou afastada do trabalho. Pois é. E aí, ó, a Gabi aqui perguntou, e sobre o retorno das aulas agora em setembro, é seguro esse retorno? Qual que é a sua visão sobre isso? É difícil a coisa de segurança, né? Então vou contar o que é a segurança. Aqui na cidade de São Paulo, na maior parte dos lugares, até quem pede dinheiro na rua está usando máscara. Isso tem se observado na cidade de São Paulo. Eu tenho um amigo na Austrália, que é médico, ele falou que lá recentemente houve uma polêmica, porque estão obrigando os médicos dentro dos hospitais a usar máscaras, ou seja, nem os médicos nos hospitais estavam usando máscara. Então, existem muitas... Então, o que é seguro, o que não é seguro, né? É muito difícil. Então, acho que remonta um pouco àquilo que eu tinha falado da pandemia, né? A pandemia é um mundo de incertezas, né? Então, eu posso dar minha opinião pessoal e daqui a pouco podem falar, Rafael, mas tremenda... sem fundamento. Então, doutor Rafael, pelo que eu tenho visto, eu preferiria que não se voltasse às escolas, mas eu acredito que tem uma série de outras coisas envolvidas, né, que talvez eu como médico não esteja vendo. Então, por exemplo, a questão do comércio, né, o que é mais seguro? As pessoas ficarem em casa, não irem até o comércio, mas se esse cara do comércio também, se ele quebra, existe um aumento para cada 1% de pessoas desempregadas, tem um aumento de 1,6 vezes em casos de suicídio. Então, quer dizer, o desemprego, o problema econômico também está associado à mortalidade, né? Isso aí e eu acho que no momento de agora tem que se pensar, mas eu pessoalmente, se pudesse, eu preferiria que não voltasse ainda às aulas, mas eu tenho uma visão um pouco superficial, como eu externei aqui, né, sobre o assunto. Entendi. A Zirlene Aragão aqui, ela disse que está muito mal e parece que ela vai morrer. Eu acho que como leigo eu já tenho uma boa notícia que é totalmente curável o pânico. É parecido com o pânico isso? Rodrigo, você acha que você matou a charada, Rodrigo? Você, como leigo já bem informado, né? Muitas vezes essa sensação de morte iminente é um sintoma de ansiedade. É muito conhecido isso, né? Lógico, tem que passar por uma avaliação médica e o médico te avalia. Normalmente essas pessoas têm um coração disparado, né? E esse coração disparado
se soma uma série de sensações ruins, né? Mas é muito comum isso em crise de pânico, crise de ansiedade, viu? Provavelmente esse é o seu caso. Isso a gente trata, a pessoa fica bem, fica melhor. Procura uma ajuda médica e provavelmente você vai ficar muito melhor. Não tenha medo de tomar medicação. Hoje em dia as medicações são modernas, nós temos tratamentos eficazes que ajudam. Não tenha medo de ficar dependente de antidepressivos, porque antidepressivos não causam dependência. Você tem muito a ganhar. Essas medicações antidepressivas modernas têm efeitos colaterais praticamente periféricos, né, que não tem muita importância. Você vai ficar bem, não vai ficar dopada, você vai ficar muito melhor. Tente se cuidar mesmo. Excelente. A Yara aqui falou: esse momento está sendo difícil para nós idosos. Estou com fobia social. Tem tudo a Yara, ver, felizmente, é, pode falar. tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Para os idosos foi mais difícil. Os idosos, né, Rodrigo, tem mas às vezes estão menos conectados socialmente. Yara, você que já está conectada, Yara, eu te sugiro fazer mais videochamadas, Yara. Faz videochamadas com as pessoas, não ligação, não mandar mensagem, ver o rosto dos seus familiares, ver o rosto dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos. Faça videochamadas, esteja em contato com as pessoas. A gente está no momento, felizmente, eu acho que a gente está, talvez eu possa dizer que a gente está da metade para o fim desse negócio da pandemia. Com certeza a gente está muito melhor do que teve em março, né? Então eu acho que, especialmente em grandes metrópoles, o Brasil tem condição e vai ter vacina. Alguma vacina vai chegar aqui e não vai demorar tanto. Olha, perfeito. Ó, tem muita gente aqui já agradecendo, a gente está próximo do fim. A Maria de Lourdes, live maravilhosa. A Serra Geralda, excelente live. M. Fernandes aqui, agradeço. Muita gente, a Yara aqui, live maravilhosa. E eu agradeço muito a nossa conversa. Já fica aqui meu convite para uma próxima vez para a gente continuar aqui, que é sempre uma grande aula ouvir você. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado aí pelos elogios e obrigado ao pessoal, viu? Acho que vocês são parte fundamental. Aqui a gente está fazendo isso, a gente tem em vista, né, o quanto que a gente pode contribuir, pode esclarecer, pode dar esperança, né, pode ajudar as pessoas a enxergar mais, enxergar saídas, né, e deixar as pessoas melhor, né? Então acho que é isso que a gente tem que ter de meta. Exatamente, perfeito. Então, infelizmente eu vou ter que encerrar por causa do tempo da live, mas agradeço muito, doutor Rafael. Pô, até a próxima, hein, Rodrigo? Obrigado pela oportunidade aí, até a próxima, tá sendo bacana. Tá sendo bem bacana. A gente que agradece aqui. Muito obrigado, então. Até, Falou. até mais, então. Até a nossa próxima aí. Até a nossa próxima. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau.